Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter a primeira aula daquele curso de 5 aulas São Francisco, Herói e Yogi, que é uma amostra grátis do que a gente vai viver esse ano em Assis, lá na Itália, com um grupo que você pode se juntar a ele e estar conosco fazendo as reflexões e os processos de transformação pessoal nos locais onde Francisco de Assis viveu e vivenciou as suas histórias. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Além desse Francisco, na nossa viagem vai ter um encontro com outro Francisco, o lá de Roma. Nós vamos visitar o Vaticano e também ter a possibilidade de ter contato com o Papa nessa visita. Bem, mas agora vamos ao nosso curso. São Francisco, Herói e Yogi. Por que esse tema? Porque esse tema traz a ideia da jornada do herói, estudado por Joseph Campbell. O que é a jornada do herói? Campbell estudou a mitologia das grandes tradições, das grandes lendas da história dos povos indígenas e comparou as estruturas que essas grandes histórias e grandes lendas possuíam. E percebeu que, em geral, todas elas tinham os mesmos elementos fundamentais, as mesmas questões principais. E com base nisso, então, ele escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. Esse livro descreve a jornada do herói. Quais são esses elementos fundamentais que fazem com que esse processo de evolução, esse processo de crescimento do indivíduo, nos seja sinalizado pelas grandes tradições da humanidade. Então, o estudo de Campbell, influenciado por Zimmer, Heinrich Zimmer, seu professor, que era amigo de Jung, e que tinha essa leitura da simbologia religiosa no sentido claro, até por causa da vivência e do aprendizado com Jung, do processo de individuação, da elevação da psique, do desenvolvimento pessoal, né, através dos símbolos das grandes tradições. E o primeiro elemento que eu gostaria de trazer aqui é o chamado. O chamado acontece em todos os grandes heróis, em todos os grandes mitos. O personagem principal ele tem um determinado momento de chamado. Existe essa característica na história de Francisco em vários momentos. Quando ele ficou preso, ainda jovem, quando ele foi participar do conflito entre Perugia e Assis, ele ficou por um período preso e teve contato com o Evangelho dentro da prisão. E aí, ao fazer suas preces, ele sentiu uma voz clamando, né, pela cooperação de Francisco. Né? Num segundo momento, quando ele tenta entrar em uma das cruzadas, as cruzadas são as guerras papais, os papas mandavam grupos de cavaleiros para o Oriente, na tentativa de defender as terras santas, o Papa Frederico. E aí o Francisco entra nessa guerra e no início da sua caminhada, ainda nas redondezas de Assis praticamente, ele escuta um chamado. E nesse chamado se destaca a seguinte mensagem para Francisco: a que Senhor você quer servir? E nisso é feito um alerta interno dentro de Francisco, porque é a mensagem de qual Senhor que ele está servindo, se é o Senhor do mundo ou o Senhor dos céus. Mas o que seria considerado o grande chamado na vida de Francisco é o momento em que ele vai rezar em uma igreja em ruínas, às redondezas de Assis, e frente a um crucifixo, conhecido como Crucifixo de São Damião. Eu vou mostrar para vocês nesse instante agora o crucifixo, tá ok? Dá uma olhada. Essa é a aparência desse crucifixo. O
que tem um simbolismo muito grande. Jesus, nesse crucifixo, ele não está preso na cruz. É um Jesus em ressurreição, um Jesus em liberação. A imagem de Maria e o fiel apóstolo João ao lado. A imagem daqueles que estavam a crucificar Jesus do outro lado, a conversarem, né? E vários outros símbolos importantes. A gente até poderia fazer uma aula exclusiva, e lá no nosso curso em Assis nós vamos fazer isso, estudar os detalhes da cruz, estudar a simbologia da cruz de São Damião, que é muito rica e muito válida. Mas bem, vamos nos deter à nossa temática aqui. Essa cruz, nesse momento de prece, nesse momento de reflexão de Francisco, a cruz fala com Francisco e pergunta a Francisco, pede Francisco, por favor, reconstrua a minha igreja, ela está em ruínas. E esse é o chamado que ressoa com uma grande missão de Francisco, um grande chamado. É nesse momento, é nessa situação que Francisco muda completamente. Larga todas as suas posses, a vida com o pai e mãe, e vai a vida de festas, a vida de noturna, a vida da música, da dança, da qual ele era um líder dentro da cidade de Assis, ele era considerado um boêmio e era o líder da juventude, tal seu envolvimento nas festas, e abandona tudo isso para a reconstrução da igreja, a pedido, né, da mensagem que ele recebeu da cruz. O chamado. A cruz traz a ideia do chamado, destacado por Campbell. O que significa esse chamado? Esse é um chamado para a nossa missão de vida. O que estamos fazendo que nos distancia daquilo que devemos realizar? E nas várias histórias mitológicas, nos vários contos dos grandes heróis, o momento do chamado se torna muito claro, muito, muito claro. Ele deve seguir um outro caminho. E o chamado na nossa vida pode vir de diferentes maneiras. Pode vir através de um momento traumático, pode vir através de um professor, pode vir através de uma doença, pode vir através de uma separação, pode vir através de uma morte, pode vir através de uma mudança de moradia. Esse chamado é quando a vida nos apresenta a necessidade de nos transformarmos. E o que ocorre é que quando não respondemos ao chamado, sofremos as consequências, graves consequências, por não responder ao chamado da nossa missão. Então, essa aqui fica a nossa primeira reflexão. A nossa reflexão desse nosso curso aqui, esse curso introdutório do que vai ser vivido lá em Assis, mas a ideia do chamado e de você se responder. Responder depois de uma reflexão interior. Existe um chamado? Você está atento? Você está de ouvidos abertos para o chamado da vida? Para as transformações? Para a mudança que você precisa realizar? Ou está preso numa jaula de hábitos e não está aberto para a necessidade de transformação que precisa acontecer? O chamado, quando não respondido, ele costuma ser feito num tom mais alto. Será que estamos pedindo para que a vida, para que a cruz grite conosco porque não a escutamos? Fica aí essa reflexão e até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.